Fala aí, gênio! Renan Lopes aqui do Projeto Estudo do Áudio. Bem-vindo a mais um programa de resposta com frequência, em que toda terça-feira à noite a gente responde os inscritos aqui do nosso canal. No programa de hoje a gente vai falar então como amaciar um alto-falante. Mas antes de qualquer coisa, eu gostaria de agradecer ao nosso amigo Luciano Moraes, que me escreveu um texto bem grande aí no meu último vídeo, dizendo que estava completamente errado tudo que eu falei, e que inclusive ele estava me dando uma aula sobre o alto-falante e sugeriu que eu comprasse o livro do Van Dixon, traduzido pelo Homero 7. Luciano, o livro está aqui, inclusive extremamente surrado de tanto que eu uso ele, e o livro está inclusive autografado pelo próprio Homero 7, né? Visto que eu trabalhei com ele durante 6 anos no Laboratório de Pesquisa e Desenvolvimento do Alto-Falante lá da Selênio. Então, cara, fica tranquilo que a gente tá estudando, beleza? Mas então vamos lá, pra mim foi surpreendente a pergunta, porque tem muitos vídeos aí na internet falando sobre o assunto, mas como me perguntaram bastante, eu acho justo a gente vir aqui bater um papo sobre o assunto. Primeiro eu quero que você entenda que a importância de amaciar um alto-falante é para que ele possa vir para dentro das suas características a qual ele foi projetado, né? O alto-falante tem os seus parâmetros de Tilly-Small que são necessários para que você confeccione a caixa acústica exclusiva para ele, né? Afinal de contas, cada falante tem a sua caixa exclusiva. Qualquer mudança, por menor que seja nos parâmetros do alto-falante, já invalida uma caixa que seja considerada como universal. Então, é muito interessante que o falante tem as suas características específicas para o projeto. Quando você compra um alto-falante que ele está novinho, você acabou de tirar ele da embalagem, o sistema de mola desse alto-falante está duro, né? Ou seja, a suspensão e a centragem ainda estão duras, elas não foi devidamente amaciado. Existe uma fórmula matemática que gerencia uma coisa que a gente chama de FS, frequência de ressonância do alto-falante. E se você observar aqui, a frequência de ressonância é igual a 1 dividido por 2π raiz de MMS, que é a massa móvel do speaker, multiplicado pelo CMS. A massa móvel do alto-falante não muda quando você faz o amaciamento, ele permanece a mesma massa, ou seja, o peso do reparo é o mesmo. Mas CMS é compliância mecânica do speaker, ou seja, ele é o inverso da rigidez. Imagina que você pegou o cone do seu alto-falante e colocou um newton em cima dele. Ele vai se deslocar um pouco e você consegue fazer a medição desse deslocamento. Esse deslocamento equivale ao CMS, dado em milímetros por newton. Então, quanto maior esse deslocamento, mais mole é o sistema de mola do seu alto-falante. Então, quer dizer que, por consequência, baixa a frequência de ressonância. Então, o amaciamento deixa o seu alto-falante mais mole. Afinal de contas, quando ele vem lá da fábrica, ele está todo duro, o sistema de centragem dele está todo duro. Vai deixar o seu falante mais macio. CMS vai subir e vai baixar a frequência de ressonância. Então esse falante vai ter características de responder melhor frequências mais baixas. Agora o que acontece é que esse CMS está vinculado a um outro dado, que é o VAS. Se você observar na fórmula do VAS, a gente tem tanto o CMS quanto o SD do alto-falante multiplicados ali com a velocidade do som e também a densidade do ar. É claro que a densidade do ar tem bastante variação, só que no amaciamento o SD do alto-falante permanece o mesmo e a velocidade do som também de uma certa forma permanece o mesmo, mas o CMS aumenta. Aumentando o CMS aumenta o VAS. E o que é o VAS? É o valor equivalente ao sistema de mola do alto-falante. É basicamente o que lhe dá alguns caminhos para você entender qual é o volume ideal da caixa acústica. É claro que ele não é o volume exato, mas ele diz o tão quanto a caixa acústica vai segurar ou não o cone do seu alto-falante. E se seu alto-falante amaciou, o CMS aumentou, quer dizer que o VAS também aumentou e por consequência o alto-falante vai pedir uma caixa um pouco maior. Então o que pode acontecer é que se você utilizar um alto-falante que ele não foi amaciado, ele não vai apresentar as características técnicas ao qual ele foi projetado e por consequência não vai falar tudo o que deveria, não vai entregar o resultado ao qual ele foi projetado. Então é muito interessante que você possa amaciar justamente para que ele possa entregar o seu máximo. Além disso, quando o alto-falante está duro, ou seja, o sistema de mola dele ainda está muito rígido, se você tentar colocar muita potência, pode ser que você acabe tendo um movimento não linear da bobina que possa colidir com as partes metálicas, né, do conjunto magnético, que vai roçar e danificar a sua bobina móvel. Então, é bom que você tenha cuidado de fazer o amaciamento. Agora vamos lá, você deve estar se perguntando, tá, Renan, como eu faço o amaciamento? Você pode pegar uma frequência fixa, de preferência a frequência mais baixa, que faça com que o cone do seu alto-falante se mexa bastante. Fazendo isso, ele vai alterar esses parâmetros que eu acabei de falar para você e, por consequência, vai fazer com que a frequência de ressonância baixe. Agora, quanto tempo eu faço isso? Qual é a frequência ideal? O que é que eu te sugiro? A frequência eu sugiro que você possa fazer em cima da frequência de ressonância do alto-falante. E como é que você faz isso? Achando qual é a impedância máxima do alto-falante. O alto-falante, quando ele está parado, ele tem uma resistência elétrica que é medida com sinal DC. A partir do momento que o alto-falante se mexe, que ele tem um sinal alternado, agora ele tem não mais uma resistência elétrica, e sim uma impedância, que muda conforme a frequência. O que acontece é que em algumas frequências essa impedância é baixa, em outras frequências essa impedância é alta. E nessa impedância alta, o alto-falante tende a consumir um pouco menos de corrente do amplificador e, por consequência, ele consome um pouco menos de potência. Se a gente observar nesse gráfico aqui agora, você vai ver que a gente tem uma curva de impedância, que é o momento que ele explode,
que é a frequência de ressonância, e exatamente nesse ponto você percebe que a potência que é entregue para o alto-falante, ela cai consideravelmente, porque já que a impedância aumenta, por consequência o consumo de corrente também diminui, e aí a potência também cai, mesmo que você esteja aplicando uma tensão constante. Então nesse ponto, o falante está tendo bastante deslocamento, ele está mexendo bastante o cone dele, mas ele está recebendo pouca potência, então você não tem riscos, de uma certa forma, de acabar danificando o seu alto-falante. Então você pode colocar uma tensão fixa, fazer uma varredura de frequência, avaliar qual é a frequência que deu o menor consumo de corrente, colocar uma frequência fixa nesse ponto, o consumo de potência vai ser consideravelmente baixo e o deslocamento vai ser consideravelmente alto. É claro que você tem que ter cuidado para não ter danos mecânicos no seu alto-falante, né? Observa bem aí se ele não vai se mexer muito e acabar tendo os danos mecânicos. E aí você me pergunta, tá, Renan, mas e por quanto tempo eu faço isso? Na verdade não existe exatamente um tempo, tá? Dependendo do tipo de material que cada alto-falante foi feito, a composição dele, alguns vão demorar mais ou menos tempo. O importante é que você observe que, mesmo que você continue repetindo essa operação, o ponto da frequência de ressonância não muda, quer dizer que ele já chegou no seu amaciamento total. Vai dizer que tem um limite para isso? Não. Tem alguns alto-falantes que amaciam por um bom tempo, ele vai mudar completamente a frequência de ressonância. Às vezes chega a cair, um exemplo, de 90 Hz, vai lá para 60, 50 Hz. Enquanto tem outros alto-falantes de marcas mais renomadas que ele muda de 5 a 10 Hz. Então não existe exatamente uma regra, depende de cada fabricante. Claro que eu sei que existem diversos métodos e os vídeos que eu andei olhando na internet tinham métodos legais, eu só estou trazendo uma dica aqui para que você possa ter o cuidado de não danificar o seu alto-falante e ainda assim trazer ele para as características a qual o fabricante projetou ele. Cara, a ideia do Resposta com Frequência é assim rapidinho mesmo, para trazer um conteúdo de extremo valor para você e sem tomar muito nem do teu tempo e nem do meu. Mas se você está gostando, eu espero que você possa se inscrever e coloque seus comentários aqui embaixo, cara. Faz como o nosso amigo ali. Se não gostou, fica tranquilo. Você pode dizer que realmente não gostou. É assim que a gente vai contribuir também para melhorar o conteúdo e tentar te agradar também. Beleza? Cara, obrigado por ter estado comigo até agora. Um grande abraço e até depois.